Boa noite mais uma vez. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Está lá no Antigo Testamento, próximo de 1 Samuel, uma vez que esse é 2 Samuel, mais próximo ali de 1 Reis, 2 Reis, Ruth, Juízes, nesse meiozinho aí. Nós vamos começar hoje uma nova série de pregações. E o que nós vamos fazer essa vai ser na verdade uma minissérie. Ela vai ser somente esse domingo e o próximo. Depois a gente vai ter uma série um pouco maior. O tema dessa série o tema geral é Coringa, a loucura do Evangelho. Por isso o cartaz aí, tendo uma referência ao filme do Coringa. Nós vamos falar um pouco mais disso na introdução desse texto. 2 Samuel, capítulo 11, eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Vou ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim o texto: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, pois havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo nessa hora e fale de forma profunda aos nossos corações, que as verdades da Tua palavra sejam aplicadas em nossos corações pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, e que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fui assistir o filme do Coringa e eu achei muito interessante. Eu gosto muito de quadrinhos, filmes de super-herói, essas coisas assim. E eu tinha lido a crítica do filme. O filme está cotado aí para ganhar o Oscar. O ator principal, Joaquim Phoenix, provavelmente vai ganhar como melhor ator. E hoje eu vi uma reportagem dizendo que esse foi o filme mais lucrativo de quadrinhos que já se teve, porque ele foi muito barato. Quem já assistiu o filme não tem assim, grandes aventuras, não tem explosões. O filme acontece baseado num personagem que é o Coringa, e é em volta dele que a coisa acontece lá, e é um drama grande. E sem contar a história do filme em si, mas a ideia é o seguinte, que ele era um psicopata, um doido, todo mundo já ouviu falar do Coringa aqui, mas ele se tornou assim por causa das circunstâncias em que ele foi inserido. A maneira e as crises e os dramas que ele passou, então fez com que toda aquela podridão que existia no coração dele, uma vez fosse externalizada e colocada para fora. E quando eu vi o filme, a única coisa que me passava era o seguinte: isso é o mais puro evangelho. Eu sei, não é para seus filhos verem o filme, tá bom? O filme é forte. Talvez você vai assistir e vai pensar, o pastor é doido. Mas aquilo ali mostra aonde a maldade do nosso coração pode chegar. E acredite, ela pode chegar em lugares que você jamais imaginou. Coisas que você já disse, eu nunca vou fazer. Ou ainda, você reprovou outras pessoas porque fizeram. De repente, no decorrer da sua história de vida, você diz, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Bom, pensando nesse caos que nós vivemos, nesse mundo caótico em que nós estamos inseridos,
Eu queria pensar um pouco então sobre como essa maldade está no nosso coração e o que Deus fala para nós sobre isso. E talvez a história mais impressionante da Bíblia, quando a gente pensa nisso, é a história do rei Davi. Para quem não conhece a história do rei Davi, o rei Davi é considerado o principal rei que já existiu na história de Israel. É com Davi que Israel se consolida como uma nação. É com Davi que Israel se torna forte, poderosa e rica. É com Davi que de fato as coisas acontecem e a promessa de Deus lá para Abraão, em que eles habitariam em uma terra, em que eles seriam uma forte nação, de fato se concretiza. É em Davi que isso acontece. Então Davi é considerado na história de Israel o cara. Para você ter uma ideia de quem era Davi, quando ele ainda era adolescente, estava tendo uma treta com os filisteus, e saiu um grandão lá chamado Golias, e esse grandão começava a insultar o povo de Israel, e Davi estava lá vendendo os queijinhos dele, vendendo as coisinhas da fazenda do pai dele, até que falaram para ele: rapaz, nós estamos numa latada aí, tem um cara aí que está xingando a gente de tudo que é nome. Ele diz assim: mas quem que esse cara está achando para ir? Quem que esse cara está achando que é para ir contra o povo de Deus? Quem é esse incircunciso, para falar de maneira mais... Ou seja, quem é esse que não faz parte do povo de Deus, que insulta o povo de Deus? Pensa no moleque corajoso. No fim das contas, você já deve ter ouvido essa história, ele joga uma pedra lá, acerta a testa do cara, o cara cai, morre e show de bola. A partir dali, ele se torna um grande guerreiro, vence muitas batalhas até se tornar de fato o rei de Israel. Mas aqui, meu irmão, aqui nós estamos noutra fase de Davi. Aqui Davi não está querendo conquistar nada. Aqui Davi já chegou, sabe aquela pessoa que conseguiu alcançar o auge profissional? O sonho era comprar uma casa, ele comprou. O sonho era ter um carro X, ele tem. O sonho era ter uma família, uma esposa, filhos, tudo certinho. Está tudo legal, deu tudo certo. Ele batalhou muito, ele lutou muito, mas tá isso, é isso, deu tudo legal, e de repente o coração fica acomodado, fica tranquilo, sossegado. É essa a cena, é esse o momento em que Davi está vivendo. Davi está sossegado, está tranquilo, o reino está forte. Se você voltar alguns capítulos, você vai ver que ele tinha acabado de vencer uma batalha, está tudo legal. E aí Davi, pela primeira vez, ele resolve não fazer aquilo para o qual ele foi chamado a fazer: conduzir o povo de Israel. Pela primeira vez, ele resolve curtir, apenas curtir o fato de ser rei. Ele falou: quer saber? Já lutei demais. Quer saber? Eu já corri demais. Eu não vou mais. Opa, volta. Eu não vou mais ficar lutando, não. E olha só como que esse texto começa. Ele começa assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E esse é o problema, permanecer em Jerusalém. Deixa eu trazer isso de forma mais clara para nós. Você sabe quando que o nosso coração começa a ficar tentado, ou começa a desejar coisas ruins, ou quando nós nos tornamos vulneráveis para o pecado? Quando a gente permanece em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém aqui significa não fazer aquilo para o qual você foi chamado a fazer. Parecia justo. Afinal de contas, Davi já tinha lutado muitas guerras, vencido muitas batalhas, trazido estabilidade para todo o reino de Israel. Então, ele queria uma folga. Ele queria dar um relax, um day off. Quer saber? Não é feriado não, mas eu não vou trabalhar. Eu sou o rei. Será que não posso ter paz, ficar tranquilo, curtir a minha vida de rei? Meu irmão, quando você fica em Jerusalém, olha o que acontece. Você pode ser atraído. Verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. De tarde. Você pensou que você pegou isso aqui? Você já pensou ligar para um cara 3 horas da tarde, numa terça-feira? 3 horas da tarde, terça-feira. Você liga e a pessoa atende assim:
Alô? Oi? Não, estou dormindo não. Você não vai achar estranho? Rapaz, esse cara está com a vida ganha. Mas ele era o rei, ele estava curtindo o reinado dele. Ele tirou aquele cochilinho, tranquilo. A ideia, alguns comentaristas até chegou a dizer que, na verdade, ele de fato dormiu até 2, 3 horas da tarde. Tranquilo, sossegado. E ele levantou, foi andar na sacadinha dele, o terraço lá do castelo. Não era bem um castelo, mas da casa lá real. E ele começou a olhar a cidade. Cidade bonita. Talvez ele começou a se orgulhar daquilo que tudo ele tinha conquistado. Olha que coisa maravilhosa. E ele está olhando assim, meu irmão, e de repente ele... Eita! Rapaz! E ele começou a ver uma mulher muito bonita. E ela estava tomando banho. E aquele negócio chamou a atenção de Davi. Davi tinha que estar onde? Na guerra! Desculpa. Nenenzinho assustou. Ele tinha que estar na guerra. Mas onde que ele estava? Em Jerusalém. Ele não estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Ele estava fazendo aquilo que ele queria fazer. Ele olhou Batseba. Para você entender o contexto, era o seguinte: não tinha um chuveiro, não tinha um banheiro, não era um negócio assim. Era uma espécie de banheira, um negócio que punha água lá, e a pessoa pegava, lembra da cacimba, aquele negócio, o pessoal da roça lembra desse negócio, né? Põe um negocinho aqui, jogava para cima assim, você ia tomando banho aqui, ia jogando aqui, pá. Minha mãe já me deu banho assim pequenininho, eu lembro, lá Bela Vista de Goiás, naquela região por lá. E era isso. E tinha um cercadinho assim, por fora da casa, um cercadinho, tampando esse ambiente de banho. Mas Davi deu uma olhadinha. Eita. Bonito, hein? E aí ele chamou um carinha lá do palácio. Vem cá. Quem que é aquela mulher ali? Ixi, aquela mulher ali, ela é filha de Eliã. Eliã era um conselheiro do rei. E ela é mulher de Urias. Davi deve ter pensado, ih, deu ruim. Mulher casada. Deu ruim. Mas a mulher é bonita, hein? Custa nada a gente bater um papo. Custa nada. Sabe quando você recebe aquela mensagem de WhatsApp que você não tem que responder e você responde? Custa nada, só vamos ver o que dá. Vamos ver até onde isso vai. E aí Batseba veio. E Batseba, bonita, talvez uma mulher sensual, uma mulher também que não estava muito preocupada com o marido, jantou com o rei, dormiu com o rei. O texto não dá a entender em momento nenhum que Batseba ficou incomodada com isso. Ela se entregou completamente, e a coisa foi acontecendo, e aí o desejo pelo pecado foi aumentando, e aí, meu irmão, deu zebra. Olha só o que o texto diz. Davi mandou que trouxesse, deitou-se com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Por que a Bíblia dá essa informação? Para deixar claro que ela estava naquele período fértil da mulher. O pessoal que quer engravidar aí sabe como é que é esse negócio. Faz tabelinha, tal, tem uns trem assim, para dar certo, para pelo menos aumentar a probabilidade. E a mulher estava justamente nesses dias, olha que coisa. E aí a mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo: estou grávida. Eu já tive essa experiência. Um dia lá em Goiânia, um casal da igreja que eu pastoreava me chamou e falou assim: pastor, vamos jantar hoje? Vamos lá no 1008. Eu falei: pô, legal, 1008 é bom. Não sei se você conhece, tem um restaurante lá em Goiânia chamado 1008. Fomos para lá, estamos comendo, joia, legal, pá, bacana, batendo um papo. Daí o casal vira para mim assim: então, pastor, a gente chamou o senhor aqui porque a gente queria casar. Pô, que legal. E quando vocês querem casar? Então, mês que vem. Mês que vem? O que aconteceu?
é que ela está grávida. Mas eu prometo que só foi uma vez. O problema, meu irmão, é que o pecado é algo que te seduz. E quando você vai entrando nele, ele vai te seduzindo para mais coisa. Lembra do exemplo que eu dei um tempo atrás aqui sobre como Satanás nos tenta? Talvez alguns aqui não estavam, mas Satanás faz isso aqui com a gente. Presta bem atenção. Você vai lembrar disso aqui agora, olha só. Não é mágica não, viu? É isso aqui, ó. Isso aqui é Satanás. Satanás não vai pegar sua mão, Satanás não vai virar sua cabeça, Satanás não vai conduzir sua perna, Satanás não vai fazer nada. O que ele vai fazer? Chamar a sua atenção. Imagina que a cruz do Evangelho está aqui, e ele está te chamando para cá. E aí você faz isso aqui, ó. Aí Satanás sai e faz o quê? E a cruz está lá. E aí às vezes você até arrepende, você fala assim, não, vou para a cruz, vou para a cruz, vou para a cruz. Aí você, vou para a cruz. 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 E a cruz vai ficando para lá. E você vai, ó. Está entendendo a lógica da coisa? Olha só. Como é que Davi resolve o problema? Porque é assim que acontece, meu irmão. Não pense que é diferente. Olha só como que Davi faz. Em face disso, verso 6, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Urias estava na guerra, ele era um soldado. Quando Urias chegou, Davi perguntou: como que está Joabe, como está o soldado, como é que está aí na guerra? E ele disse: vá descansar um pouco na sua casa. Olha o que Davi tentou fazer. Davi tentou esconder o seu pecado. Davi tentou colocar o seu pecado na moita. O que ele pensou? Chama o marido da mulher, o marido da mulher vem para cá, ele dorme com a mulher, volta para a guerra, vai demorar um tempão lá. Quando ele chegar, a mulher está com o menino. Pronto, beleza, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, não prejudicou ninguém, show de bola. Mas tinha um problema. Urias era um cara certinho, quadrado. Urias é aquele cara que usava o botão da camisa assim, sabe? Urias é o cara que não fala o português errado. Urias era o cara certinho. Urias era o cara assim. Deu zebra. Normalmente o nosso jeito de lidar com o pecado é tentar esconder ele. Meu irmão, você tem que aprender uma lição na sua vida. Não existe pecado oculto. Não existe pecado oculto. Você pode até achar que está escondendo, mas quando isso vir à tona, vai ser como um bueiro de esgoto que se explode e fica aquele mau cheiro. O texto continua. Olha só. Verso 9 diz assim: mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Olha, não deu certo, o cara não quis dormir com a mulher. Eu sou soldado, como que eu posso dormir com a minha mulher? Eu fiquei de guarda lá, dormindo com os guardas na porta da cidade. Então agora Davi faz o que a gente também faz. Nós tentamos justificar o nosso pecado. Como que a gente tenta justificar o nosso pecado? Ele não é tão ruim assim. Ele não é tão mal assim. Davi está tentando resolver o problema. Davi chama de novo Urias, a partir do verso 10. Fala assim: Urias, o que está acontecendo, rapaz? Por que você não foi dormir com sua mulher? Me falaram que você não foi para casa. Aí ele: não, sabe o que é, Davi? É porque eu não me sinto bem. O meu general, Joabe, está lá. Os meus amigos estão lá na batalha. Tem gente morrendo. Quem seria eu se por acaso eu estivesse aqui desfrutando da minha esposa, da minha casa e do meu lar? Eita, homem bom. Davi falou assim: não, Urias, você tá com um papo muito certinho, Urias. Capaz, se fosse hoje, Davi até citar a Bíblia, falava assim: não sejais demasiadamente justos. Paulo já falava sobre isso. Relaxa seu coração, Urias, o que é isso? Vem cá, janta comigo aqui. Olha só, toma um pouquinho desse negocinho aqui.
E aí chuchou pinga no Urias. Na minha versão que está aqui, tá? Aqui só fala que ele ficou embriagado. E aí Urias ficou bebão. Davi falou assim: pode ir, vai para casa. Capaz que Davi pensou: esse cara agora vai chegar lá, mas também não vai lembrar de nada mesmo. Deitou, dormiu, acordou. Quando ele voltar da guerra, está a mulher com o menino. Pronto. Mas mesmo bêbado, sabe para onde é que Urias foi? Para a porta da cidade. Urias era certinho. Urias foi para a porta da cidade. Urias não queria desfrutar do day off. Urias não queria desfrutar da folga que Davi tinha dado para ele. E aí ele foi para lá de novo. E aí Davi vai aprofundando. Lembra disso aqui? Vai aprofundando o seu pecado. Primeiro ele cometeu adultério. Depois ele mentiu. Agora ele está tentando enganar todo um povo. E agora, por fim, ele chega na degradação máxima do seu coração. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte: de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. E nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Urias, leve essa cartinha aqui para o seu general. Você acha que Davi tinha medo de Urias ler? Urias ia ler a carta? Nunca. Ele pega, leva para lá. E a tática de Davi era o seguinte: Joabe, eu quero que você entre em guerra com esse povo aí. Só que eu quero que você faça o seguinte: coloca Urias, primeiro pelotão, e o resto do exército aqui no fundo. E fala: vamos. E aí eles foram. E Urias lá. Urias é um cara certinho. Urias é bom. Urias é um cara patriota. Urias está entendendo que o que ele está fazendo é para a glória de Deus, porque é o povo de Deus que está ali. E ele vai, ele não está nem aí que ele está na frente de batalha. Parece que essa não era a função dele dentro da lógica do exército de Israel. Mas mesmo sendo colocado numa função em que ele não estava inserido, ele não se importava. O negócio dele era fazer o que tinha que ser feito. E aí Urias vai para lá e o que acontece? Urias morre. Quem matou Urias? Quem você está matando? Quem você está matando para justificar o seu pecado? Quem você está enganando para justificar o seu pecado? A maioria das vezes, sabe quem que a gente engana? Nós mesmos. A gente pega e fala assim: cara, eu sou um cabra bom. Eu não sou tão ruim assim. Pastor, você está contando essa história de Davi aí? Isso não tem nada a ver com minha vida. Eu nunca adulterei. Eu nunca pensaria em matar um cara para justificar o meu pecado. Você está doido? Eu não sou tão ruim assim não. Ah, meu irmão, você é. Ah, você é. E se você sondar verdadeiramente o seu coração, você vai ver a quantidade de vezes que você vem se enganando, não só ao longo dos últimos dias, mas ao longo dos últimos anos, em que você vem tentando justificar o pecado que você tem praticado. E ao longo desse caminho, você tem sim matado, talvez não com um tiro, com a faca, mas você tem matado espiritualmente as pessoas que estão ao seu redor, apenas para justificar o seu pecado. E é por isso que quando eu vi o filme do Coringa, eu pensei: somos nós. A minha capacidade de fazer o mal é igual a do Coringa, é igual a de Davi, e é igual do pior homem que você possa conhecer. E saiba que você vai fazer isso se for para justificar o seu erro. Sabe por quê? Essa é a síndrome do pecado que está dentro de nós. Essa é a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva. Lembra lá de Adão e Eva? Adão não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Você não pode dar esse passo. Pois bem, Eva foi lá, a serpente, o que a serpente fez? A fruta é bonita. Não é bem assim que Deus falou. A serpente pegou a fruta e pôs na mão da Eva. A serpente pegou a Eva e pôs debaixo da árvore. A serpente fez com que a Eva comesse o fruto. Não, a serpente só fez isso aqui, ó. A Eva comeu, o frouxo do Adão estava lá do lado. O frouxo, vou repetir, frouxo do Adão, para ficar bem claro que ele era frouxo. Lá do lado, não fez nada, comeu do fruto também. Aí Deus vem passeando. Adão, cadê aquele nosso bate-papo, Adão? Onde você está? O que ele fez? Ele se escondeu. A mesma coisa que Davi tentou fazer com o pecado pela primeira vez, quando chama Urias para deitar com a mulher. Adão estava lá embaixo da moita. Cadê você, Adão? Eu estou aqui. Aonde? Atrás da moita. Por quê? Porque eu estou pelado. E quem foi que falou com você que você está pelado? Você estava pelado, eu te fiz pelado, você andou pelado o tempo inteiro. Quem foi que falou para você que você está pelado? Não é que aconteceu uma probleminha aí. O que foi? Essa mulher que você deu. Se não fosse essa mulher, eu estava bem. A mulher estragou com tudo. O que Adão está fazendo aqui, meu irmão? Justificando o pecado. O que você tem feito para justificar o seu pecado? Você já olhou no fundo do seu coração e começou a identificar quais são os ídolos do seu coração? Vou te ajudar. Normalmente os ídolos do nosso coração é aquilo que a gente investe mais tempo. Outra forma de identificar os ídolos do nosso coração é aquilo que nós não estamos dispostos a abrir mão. Tipo assim, alguém vira para você e fala assim: olha, você não pode mais beber Coca-Cola. Não, Coca-Cola não posso ficar sem. Cuidado, provavelmente isso é um ídolo. Você não pode mais ver futebol. Cuidado, provavelmente isso é um ídolo. Outra forma de você identificar o ídolo é quando você diz assim: não é tão ruim assim. Na verdade está ligado à segunda forma. Não está tão assim, peraí, não é tão grave assim, não é? É assim que nós identificamos os nossos ídolos. Urias morreu, e Joabe parece que não foi muito bem na guerra, e ele manda um relatório, e no relatório ele diz o seguinte, aliás, peraí, antes de eu chegar lá, deixa eu ler essa frase aqui de John MacArthur, olha só o que ele diz: pelo fato de o pecado ser tão disseminado, nós naturalmente tendemos a nos tornar insensíveis ao nosso próprio pecado. Do mesmo modo que o gambá não é incomodado pelo seu próprio cheiro, até mesmo uma consciência supersensível pode não saber todas as coisas. Ou seja, eu consigo identificar o pecado daquele carinha ali. Olha só, e você está fazendo a mesma coisa, mas você fala: não, eu sou diferente, não é a mesma coisa não. Não é a mesma coisa, minha situação é outra. Eu gostei muito desse exemplo do gambá, por isso que eu pus essa frase. Às vezes, meu irmão, você é um gambá, você está fedendo, e é muito, mas você se tornou tão insensível, você não está nem sentindo o cheiro. Cuidado com isso. O texto continua. E aí nós vamos aqui para um caminho ainda mais terrível que Davi foi. Olha só o que ele fez. O mensageiro partiu, verso 22, ao chegar contou Davi tudo que Joabe tinha mandado falar, dizendo:
Eles sobrepujaram, saíram contra nós no campo aberto, mas nós o fizemos retroceder à porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias o hitita. A notícia não era boa, a notícia era que o exército de Israel, apesar de ter colocado o exército inimigo para dentro da cidade, tinha perdido muitos homens. Então a notícia, o relatório de guerra não era bom. Mas Joabe, inteligentemente, já tinha sacado o que tinha acontecido com aquele recadinho que ele recebeu. Então no fim do relatório ele falou para o soldado: fala que Urias morreu. Quando ele falou isso, Davi falou: beleza, o que é morrer também? Morrer, morreu. Todo mundo morre, é exército, é guerra. Então, tá certo. Fazer o quê? E Urias morreu também? Oh, meu Deus, como eu sinto que Urias tenha morrido. Nossa, que coisa terrível, coisa chata. Olha só, vamos ter que falar para Batseba que ela está viúva? Que coisa horrorosa. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforça o ataque à cidade destruída. E ainda insistiu com o mensageiro para que encorajasse Joabe: Joabe, você está fazendo um bom serviço, está fazendo um bom trabalho. Eu queria que Urias morresse mesmo, ele morreu, então está tudo certo. Que se dane o exército. Você, quando está cego pelo pecado, deixa de perceber aquilo que é mais importante para valorizar o seu pecado. Quando você está cego pelo pecado, você deixa de valorizar aquilo que é mais importante para justificar o seu pecado. Verso 26 ainda diz assim: quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Safada. Fala que você não tem vontade de falar isso também. Vagabunda essa mulher aqui. Pelo menos nesse momento da história. Chorou. Ai, meu marido morreu. Passando o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio. E ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Davi pensou: resolvi a parada. Passou o luto, chamou a mulher para dentro do castelo. Ele era o rei, ele tinha mais de 300 concubinas, não sei quantas mulheres, é por isso que Salomão vai piorar essa conta. E aí, ele casou com a mulher, teve o filho dele, está tudo certo. Quem é que vai questionar o rei? Estava na cara que ele tinha traído, tinha dado tudo errado. Ninguém questiona o rei, ele casa com a mulher, está tudo certo, problema resolvido, ok? Ele só esqueceu de um detalhe. Ele podia ser o rei de Israel, mas ele não era o rei do universo. Ele não era o Senhor dos senhores. Ele não era aquele que governava todas as coisas. E olha só como que esse texto termina. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Lembra daquele pessoal, eu não sei se era na escolinha do professor Raimundo, que tinha um cara que fez assim: estou de olho no senhor. Lembra disso? Deus está de olho em você. Ah, Ele está de olho em você. Pastor, mas eu não fiz mal para ninguém. O que eu fiz não prejudicou ninguém. O que eu fiz não foi tão ruim assim. O que eu fiz não foi tão mal assim. O que eu fiz, pastor, nossa, não pode dizer que eu sou esse pecador assim não. Tem gente matando pessoas. Eu jamais matei pessoas. Eu só tenho uma coisa para dizer para você: Deus está de olho em você. Se você dormir em paz com isso, beleza. Deus está de olho em você. Ele está vendo exatamente tudo o que você está fazendo. Olha só o que Bican, comentando esse texto, ele diz: embora outros monarcas pudessem acreditar que eram senhores absolutos sobre a vida e de seu povo, o rei de Israel é claramente mostrado como alguém que está sob o juízo de Deus. Meu irmão, você precisa ter essa consciência. Deus é um bom pai. E como bom pai, Ele vai disciplinar os seus filhos. Algumas lições que nós precisamos aplicar aqui aos nossos corações. Primeiro,
Você é um pecador. Hashtag somos todos coringa. Você é um pecador. Isso significa que você jamais pode olhar para outra pessoa como alguém pior do que você. Jamais. Você não pode olhar para o outro e falar assim: cara, esse cara aqui isso aqui é um lixo humano. Pois Deus está falando para você que você é tão lixo quanto ele. Você é um pecador. Não se sinta superior ao outro. Nunca, jamais, na sua vida e na sua história. Aliás, se tem uma coisa que a Bíblia repete várias vezes, é que os arrogantes não entrarão no reino dos céus. E se você tem dúvida que você é pecador, deixa eu te contar 2 histórias. Primeiro, do meu filho Isaac. Isaac está com 4 meses. Ele está acostumado a adormecer no colo da mãe. E aí quando a mãe vai pôr no berço, o que você acha que acontece? Eu já passei lá para saber se tinha espinho. Não tinha. Faca, nada. É colchãozinho, macio. Mas na hora que põe lá... Você sabe o que é isso? Pecado. Pecado. Esses dias eu vi um vídeo, eu ia até pôr ele aqui, eu realmente esqueci de colocar. Um vídeo que viralizou aí no Facebook, e WhatsApp, Instagram, esses trem. 2 irmãos, um tipo de 4 anos, um menininho e uma menininha tipo de 2. A mãe chega, está filmando, a mãe chega no quarto e o quarto está uma zorra. E eles pintaram tudo que é papel, parede, tudo. E aí a mãe chega e fala: quem foi que fez isso aqui? Aí a menininha fala assim: foi Davi, foi Davi. Eu não sei se é Davi, eu estou inventando o nome aqui. A história é verdadeira, mas eu não lembro o nome. Foi Davi. E aí o Davi, já de 4 aninhos, tipo madurão assim, um menino. Fui eu, não. Foi a Esther. Aí a Esther: não foi eu, Davi está mentindo. Foi Davi. Aí a mãe dá mais uma bronca: eu quero que vocês digam a verdade. Quem foi que fez essa bagunça toda? Foi Davi, eu prometo. Foi Davi, eu prometo. Aí a mãe pega, eu achei fantástico. A mãe pega um desenho. Eu quero saber quem foi que fez esse desenho. Foi Davi. E o Davi, nessa altura, já estava assim, quietinho, só fazia assim. Aí ela: eu quero saber quem foi que fez esse desenho, porque ficou lindo demais e quem fez esse desenho merece um abraço. A menininha: fui eu, fiz para você. Meu irmão, quando eu vi essa cena, eu pensei: é isso que eu tenho que esperar, é isso que me aguarda. Mas é o sinal do pecado. E o que eu quero, por que eu estou contando essas histórias? Porque se crianças assim, onde aparentemente são tão inocentes e ingênuas, é possível ver o sinal do pecado em seus corações, quem dirá em nós, já adultos, machucados pela vida, magoados pela circunstância, com capacidade de justificar ainda mais a maldade do nosso coração. Então saiba de uma coisa: você é pecador. Segundo lugar, não brinque com o pecado. Você sempre, vou repetir, sempre irá perder. Não, eu vou só responder essa mensagem. Não, eu só vou atender essa ligação. Não, eu só vou lá para ver o que é. Não, eu só vou. Sempre vai perder. Você sempre vai perder. Não, é só mais um pouquinho. Não, só mais uma noite. Não, só mais uma vez. Não, só mais um gole. Você sempre vai perder. Não brinque com o pecado. Terceiro, não se sinta superior a Davi, porque você não é.
Você não é Davi. Sabe, essa verdade tinha que nos fazer olhar para o outro com mais compaixão, com mais amor. Porque eu sei o que aquela pessoa está passando. Eu não estou falando de algo aqui que não está no meu coração, meu irmão. Eu sou pecador, miserável pecador. Quantas vezes eu subo nesse púlpito aqui, clamando a misericórdia de Deus, porque eu sei que eu sou pecador. Nós não somos melhores do que ninguém. Não se sinta melhor do que ninguém. A palavra de Deus não te conduz a isso. E se tem uma coisa, cá para nós. Às vezes você está visitando a gente hoje aqui, você ainda não é cristão ou não é crente, e você está pensando, esse pastor é meio doido, eu nunca ouvi esse tipo de papo. Mas é o que a Bíblia diz, tá bom? Então fica tranquilo do seu coração, que é isso aí mesmo. A Bíblia sempre vai falar que a gente é pecador. Mas talvez você já sofreu o problema que os cristãos normalmente fazem. Porque se tem um povo que é metido e arrogante, é o tal do crente. Vamos falar a verdade, não pode falar mal de nós mesmos, não pode? Eu sou crente, então posso falar de mim mesmo, não posso? Eu sou pastor, então posso falar de mim mesmo, não posso? Quantas vezes você já pensou, ih, lá vem um crente, oh meu Deus do céu, gente, nem, olha, nossa, esse cara vai, nossa, ai meu Deus do céu. Povo arrogante, que se acha melhor e maior, dono da moral, essas pessoas não entenderam a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho começa com a certeza absoluta de que todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E quem entende isso sempre olha para o outro com compaixão, com amor, e nunca como alguém que é meio melhor do que o outro. Nunca. E nós não somos muito bons em dar esse tipo de testemunho, não. Quarto lugar. Qual pecado você está encobrindo, justificando ou ignorando? Vamos falar todo mundo em voz alta de uma vez, vamos lá. 1, 2, brincadeira. Qual é o pecado que você está encobrindo? Que você está assim, meu Deus, se alguém descobrir eu estou lascado. Nossa, eu estou morto, ai meu Deus. Ou você está justificando? Não é tão ruim assim. Não, tem gente pior nesse mundo. Ou você simplesmente já é um gambá. Você está ignorando o cheiro. Não interessa. Não interessa mais. Você já está insensível ao pecado. Mais uma pergunta. O pecado nos atrai, nos envolve e nos conduz. Se ele faz isso, lembra mais uma vez disso aqui? O que tem motivado os seus desejos e as suas decisões? Porque se você voltar para a história, você vai ver que o que motivou o desejo de Davi de ficar em Jerusalém não foi a glória de Deus, não foi o compromisso que ele tinha como rei, mas foi simplesmente atender o desejo do coração dele. O que fez com que Davi chamasse Batseba, mesmo tendo a informação de que ela era uma mulher casada, foi atender o desejo do coração dele. O que fez com que Davi mentisse para Urias e depois matasse Urias, foi atender o coração e o desejo dele. O que fez com que Davi casasse com Batseba, foi atender o desejo do coração dele. É isso que estava motivando as decisões de Davi. O desejo dele. Pergunta, o que tem motivado o seu coração? O que é que tem motivado o seu coração? O que tem motivado o seu coração? Pode ser a dor, pode ser um vício, pode ser um desejo realmente terrível, ou é a glória de Deus? Ou é a sua relação com Deus? O que tem motivado as suas decisões? Em último lugar, Deus não está inerte, parado diante do pecado. Ele está de olho. Ele está vendo tudinho.
Ele está vendo tudinho. Eu não quero terminar aqui só com uma má notícia. Por isso eu trouxe essa frase de Agostinho. Porque às vezes você está pensando assim, então lascou mesmo, é isso aí, eu sou esse cara aí mesmo. Daqui então não tem esperança, resta mais nada. É isso, pecador sou eu. Estou levantando a mão, estou entendendo, faço parte desse grupo. Entender isso deve conduzir você ao Evangelho de Cristo. Entender isso deve conduzir você à verdade de que você não consegue por si mesmo. Você tem que parar de lutar com as suas forças e passar a correr desesperadamente para a cruz de Cristo. Olha só o que Agostinho diz. Se nos voltamos para Deus, até mesmo isso é um presente de Deus. Minha consciência mais profunda a respeito de mim mesmo é de que sou profundamente amado por Jesus Cristo e não fiz nada para consegui-lo ou para merecê-lo. Meu irmão, você sabe por que Jesus te ama? Merecer então essa graça? Nada, você não faz nada. Você simplesmente é envolvido pela graça, envolvido pelo amor. É por isso que nós somos como a parábola do filho pródigo. Alguém que desesperadamente entregou o coração para o pecado, mas ainda assim o pai está à porta da fazenda, esperando que ele volte com os braços abertos. E quando o pai vê o filho, ele vai em direção ao filho, ele envolve o filho nos braços e ele diz: você é o meu filho. Jesus te ama porque Ele quis te amar. Jesus te salvou porque Ele quis te salvar. Apesar de quem você é, apesar da maldade que tem em você, apesar das atitudes que você tem feito, Ele te ama. Amém? Amém? Amém. Feche seus olhos. Eu quero orar mais uma vez. Pai, nos faça entender, ó Deus, que o Teu amor por nós é completamente incondicional. Nos faça entender, Deus, que somos pecadores. Que a maldade está de fato dentro do nosso coração, ó Deus. E que essa verdade, então, nos faça identificar quais são os ídolos, quais são os desejos mais profundos. Por que estamos ficando em Jerusalém e não estamos vivendo para a Tua glória? Por que estamos atendendo às tentações que nos são apresentadas e não conseguimos dizer não para elas? Pai, em nome de Jesus, vem com Teu Espírito Santo sobre nós e descortina os nossos olhos para que nós entendamos a verdade do Evangelho do Senhor, Pai. Como nós somos amados, como nós somos envolvidos em Teus braços, por pura graça e por puro amor, ó Pai. Que isso motive o nosso coração, que isso nos dê força para abrir mão dos ídolos que têm nos envolvidos e que de fato nós possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, amém.